como é que se encaixaria a anistia nesse papo todo aí? Se a gente tá dizendo Então, que a anistia galera é o tinha seguinte. O brasileiro, bicho, muitas vezes ele não para pra poder analisar as coisas. Tipo, ele tá até um pouco interessado, mas aí vem Palmeiras e Corinthians, o cara esquece. Então, assim, você tem que trazer algo, digamos assim, meio que pré-pronto pra ele entender. A anistia, de fato, é pra quando se há uma condenação e você tem a anistia daqueles crimes, ok? A anistia, de fato, agora, ela vai servir como, digamos assim, um instrumento jurídico pra anular os atos que até agora já ocorreram. Então, inclusive, eu defendo que tenha reparação. Eu coloco isso no pedido de impeachment do Moraes. Pô, peraí, quem que vai devolver os 2 anos, os meses, perdão, que o autista ficou preso lá? O morador de rua ficou preso lá? Pô, o cara foi privado da liberdade dele. Então, assim, não vai ter nenhum tipo de reparação. Essa pessoa que tá... O Clezão, que morreu dentro da cadeia, é uma família agora que não tem um pai, não tem um marido. Quem vai reparar a vida desse cara? Não tem como reparar, bicho. Então seria anular todos esses atos. E a anistia, de fato, ela, digamos, um termo técnico, ela já foi aplicado para terrorista, foi aplicado para criminoso. A gente cometeu realmente, assim, explodiu... como é que fala? Aqueles carros que carregam dinheiro no Carro banco? forte. Já explodiu carro forte, que sequestrou embaixador. Então, a anistia foi ampla, geral e restrita para essas pessoas. Não dá pra gente dar um caminho de pacificação. Falar, galera, vamos dar um primeiro passo de pacificar aqui o Brasil. Esses caras anistiados são os caras da ditadura, tu tá dizendo? Tá. Sim. Então, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos... de esquerda, tá? Não foi... Todo mundo foi anistiado. Esquerda, direita, caramba, 4. Vamos dar um passo de pacificação. Vamos, então, ok, vamos reparar, vamos deixar isso aqui e vamos seguir. Cara, real, Igor, digo assim, talvez, bicho, você possa aí ter 1 milhão de datavenas comigo, não gostar de mim, não importa, cara. Esquece o mensageiro, foca na mensagem. A gente não tem mais nada pra se preocupar, irmão. Nós somos um país soberano. Ah, é? Quer dizer que então nós decidimos com independência as questões dentro do Brasil. Ah, é? Fala então, vai combater o Comando Vermelho lá no Rio de Janeiro, pô. Combate o PCC aqui em São Paulo aqui, pô. Fala aí. Tô abrindo guerra contra o que me organizaram no Brasil. Fala aí, Lula. O Dino, pô, que deveria ser o cara mais odiado pelo crime organizado no Brasil, ele desceu na favela da Maré como se ele estivesse descendo na Disney. Não pode mais agora, né? Mas tá descendo como se fosse na Disney, meu irmão. O Derrit, que é secretário de Segurança de São Paulo, pede pra ele ir lá na Maré pra você ver. Como é que ele vai ser recebido? Pô, se ele não for, meu irmão, com uma estrutura de carro forte, sabe, de armamento, ele não entra onde é que o Dino entrou. Então será que nós não temos mais nada mesmo pra poder resolver? E outra coisa, ano que vem vai completar 18 anos do PT no poder. A culpa é toda do Bolsonaro? A culpa nunca é deles. Então a culpa do Nordeste, que sempre foi colocado o governo ali dos caras, sempre tiveram dentro ali do maquinário público, a culpa não é deles. Coincidentemente, tem um dos piores IDH do Brasil. Pará. Tá fazendo agora um evento que chama... COP30. Bilhões. Sendo que o Pará, praticamente quase que... Vou dar um dado errado aqui, mas pesquisa aí. Quanto que a população do Pará tem de saneamento básico. Perdão aqui o palavreado. A galera não tem onde cagar e as pessoas estão preocupadas com a mulher que escreveu perdeu uma numa estátua. Isso é uma sociedade que pra mim tá num nível... de uma saúde mental e moral doente, cara. Doente. Pô, todos os caras... Meu irmão, o Youssef, que foi responsável aí, cara, Lava Jato, Doleiro, Caramba 4, foram anulados todas as condenações do cara. Me fala um corrupto hoje que tá com tornozeleira, Igor. O Sérgio Cabral. Ele tá com tornozeleira? Tá. Mas ele tá onde? Tá em casa, Ah, lendo os livros. tá lá, lendo livro, sendo um influenciador quase, pô. Ele daqui a pouco vai estar, enfim, dando palestras aí. Bolsonaro tá de tornozeleira. O Bolsonaro, mas é corrupto? Eu falei de corrupto. O que Bolsonaro roubou? Eu não sei. Nem eu sei, nem ninguém. Nem você e nem ninguém. Então, mas assim, é que eu não... Pô, realmente, eu não sei. Então vamos lá. Se ele tá preso... Vamos lá, ele tá tornozeleira eletrônica pelo quê? Qual que é o motivo da prisão domiciliar do Bolsonaro? Porque ele pode... Bom, ele tem uma porrada de coisa que tá acontecendo, né? Inclusive tem a ver com o papo dele não poder falar com um filho específico, que é o Eduardo Bolsonaro, que tá nos Estados Unidos, que teria articulado alguma coisa no caminho da gente sofrer as sanções do Trump ou da lei Magnitsky ser aplicada nos caras.
E ele tá de tornozeleira pra ele não fugir que nem a Carla Zambelli. Mas vamos lá. Quais que já foram as tentativas ou, digamos assim, indícios de que o Bolsonaro fugiria, bicho? Bom, eu também concordo contigo que não... que eu não descarto a possibilidade de ter uma porrada de decisão baseada em política e como isso vai aparentar e quais serão os efeitos disso, que nem teve com o Lula. Sim, eu tô querendo dizer o seguinte, quem transformou a prisão de cadeia para prisão domiciliar do suposto ou praticamente o mandante da Marielle, que foi o Chiquinho Brazão, foi o Alexandre de Moraes. Transformou a cadeia, digamos, a pena dele para prisão domiciliar. É isso que eu tô te falando. A falta de proporção, cara, das medidas são muito grandes. Ah, não, porque um vai fugir, aí tem que ter tornozeleiro eletrônico, o outro matou uma pessoa, tá de tornozeleiro eletrônico, prisão domiciliar. A gente não tem senso de proporção mais, não? Pô. Então, beleza. Então todo mundo é igual, então, pô. Você não difere em nada do Champinha. Não, eu suponho que eu tenho bastante diferença. Sabe por quê? Não, vamos lá. O Bolsonaro não pode, não pode dar entrevista, beleza? Sabe quem deu entrevista? Inclusive dentro da cadeia? O Lula. Bom, o Lula não pôde ir. O Marcola, Suzano Richthofen, Champinha. Do irmão, eu acho. Não, ele foi liberado pro enterro do neto dele, não? Acho que foi. Eu acho que não. Deixa eu ver. Vamos ver. É justo ver. O Lula foi liberado. Quem foi? Foi a esposa dele que morreu? Não, o neto dele, não, bicho. Liberado pela justiça, Lula participa de velório do neto em São Paulo e retorna ao PR. Eu não lembro, mas teve um... Não, e eu acho, sei lá, justo. É o momento do luto da pessoa, por mais que com o que você planta, você colhe. Só pra não ficar falando merda, Jean, descobre aí se ele teve algum tipo de sanção nesse sentido de não poder ir no... Não, um fato é, o Lula deu entrevista dentro da cadeia. Ponto. Segundo fato, Marcola, Champinha, Suzano Richthofen também. No enterro do irmão. Ah, do irmão. Tá. Ele foi do neto, não foi impedido do irmão. Então, assim, cara, nesse âmbito de proporções, o Bolsonaro não pode dar entrevistas. Com qual motivo? Porque, vamos lá, tá. Tornozeleiro eletrônico, na internet, ele não fugiu. Tá, mãe. Oi. Não, mas aí eu entendo. Você tem. Eu digo assim, então, de um lado você tem, tá, ele não vai usar o tornozeleiro eletrônico que é esquisitaço daí. Tu não pode dar entrevista, mas aí os caras queriam pegar no pé dele porque postaram a entrevista na internet e é confuso de fato. Sim, aí eu digo assim, tá, ele então tá com tornozeleiro eletrônica e o argumento é de que pra ele não fugir. Tá, e o impedimento de entrevista, qual que é o argumento? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta, né? Pois é isso que as pessoas muitas vezes não fazem. Pensar. Só pensar. E vamos lá. A ideia da anistia beneficiaria o Bolsonaro diretamente também. Cara, né? Depende. Existem projetos. Ninguém ainda sabe qual é o projeto que vai ser colocado em pauta. Tá? Eu nunca li o projeto para saber de fato qual é a abrangência dele. O Bolsonaro já falou diversas vezes que, cara, se o projeto, tipo assim, com anistia ampla, geral e restrita, não me abordar, que seja. Vai, porque eu sei que tem pessoas inocentes que estão sofrendo e, enfim, ele meio que se sacrifica nesse sentido. Por um outro lado, eu acredito que o que eu estou buscando e lutando é para que tenha anistia ampla, geral e restrita. Não é possível que você tenha terrorista, gente que foi criminoso na época do regime militar, que saqueou banco, que sequestrou embaixador, possa ter anistia, e um cara que, o cara deu um golpe que nem foi golpe, ele tramou, e o cara vai tomar, enfim, uma condenação de que eu não acho que vai ser menos do que 40 anos. Se um pé rapado, com todo respeito, foi lá e fez merda, quebrou um vidro e tomou 17, o Bolsonaro, que é o mentor, vai tomar quanto? Vai ficar um tempão. Mas tu acha assim, existe alguma chance de passar algum projeto de anistia, cara, da maneira como o jogo tá posto? Cara, vamos lá. Existem pressões. Você tem, obviamente, agora decisões que os Estados Unidos está tomando sobre pessoas que estão fora do país dele, mas que diz respeito a empresas americanas e o relacionamento delas com essas pessoas, e que isso pode, obviamente, influenciar Hugo Mota, Davi Alcolumbre. O próprio Barroso abaixou o tom, né? Até pouco tempo perdeu, mané, numa mola. E ontem tava... Não, é porque eu acho que a gente... Então, assim, o tom mudou, não sei o que aconteceu, né? Deve ser porque, enfim, foi descoberto aí que tem eu acho que... Como é que é mesmo, pra não falar besteira aqui também? Acho que ele tem uma empresa, né, Família de Barroso tem imóvel de 22 milhões sob risco de sanção nos Estados Unidos. Então, assim, talvez, eu não sei. Isso pode ter sido isso que mudou
de tom. Então, você pode ter isso no jogo que pode alterar a vontade política dos caras de pautar essa anistia. Até mesmo o impeachment do Moraes, tá certo? Com o meu pedido, dá 30 pedidos. Já são 29, tá bem? Então, assim, cara, mais uma vez, eu não tenho nenhum problema, bicho. E Igor, eu tô, bicho, graças a Deus, cara, que Deus olhou pra mim, teve graça, misericórdia pra cuidar de mim, porque eu não mereço um pingo daquilo que eu tenho muito mais do que eu mereço, cara, assim, saí de uma favela, velho, cabana do Pai Tomás, meu pai começou vendendo coxinha, a minha mãe trabalhava no 12BI, que era um supermercado, colocando 8 ou 9 horas por dia, aquele saco, sabe, de coloca soja, não sei o que, um monte de coisa, sementes, e me tornei deputado federal, cara, assim, o Elon Musk que me segue, compartilhou um vídeo meu, assim, o presidente da República, já estive no Palácio do Planalto, como vereador, aprovei 9 leis, deixei lá, até hoje não tem nenhuma linha sobre corrupção minha, sobre emenda. O que os caras têm pra falar que seu primo foi pego com 30 quilos de maconha. Eu falei, mas e daí? Imagina você responder por toda a merda que teu parente faz. Eu tenho algum relacionamento com isso? Tive alguma coisa a ver? Mas você mandou milhões de emenda. Depois eu passo o contato dele pra você. Tô brincando. Eu falei, pô, o meu primo é um primo que eu vejo em casamento e em velório, tenho um relacionamento com ele. E outra, mas você mandou emenda pra cidade. Cara, coincidência ou não, foi a cidade que eu mais tive voto proporcional em Minas Gerais. Quase 40% da cidade votou em mim. Então eu mandei. E por outra coincidência, o pai dele era candidato a prefeito e perdeu. Então o dinheiro que eu mandei pra lá não foi nem pros caras que eles estão falando que eu fui. Então assim, por essas e outras, que eu vejo que eu conquisto a confiança das pessoas, não, Igor. Cara, eu não sou tipo assim, nossa, você é radical, você não conversa com ninguém, eu converso com todo mundo, cara. Eu só não converso com o Janones, por insalubridade. Tirando isso, cara, eu converso com qualquer pessoa, cara. Porque, Igor, eu não olho pra esquerda e falo assim, eu odeio vocês, quero que vocês morram, quero que vocês vão pro inferno. Não, cara, eu quero que o mesmo Deus que me alcançou e falou, olha, você não merece, assim como ele. Porque, deixa eu te dar uma história aqui, se eu não me engano, é de Felipe Neri. Se eu não me engano, ele era um rei e tal, uma autoridade, e ele tava numa praça e viu um ladrão indo pra cadeia. E aí ele chega e fala assim, lá se vai, Felipe Neri, se não fosse a graça de Deus. Então eu me sinto da mesma forma. Poderia ser eu, cara. Poderia ser eu. Então eu sempre vou estar com o meu braço, o meu coração, do meu lado cristão aberto, para se uma pessoa quiser conversar comigo, eu conversar com ela. Pô, você acha que eu quero que feminista morra? Não. Eu quero que ela seja alcançada por Cristo e pare de apoiar, matar crianças dentro do ventre. Nicolas, você quer que o quê? Que o Lula... eu quero que ele pague pelos crimes que ele cometeu. E eu quero que, nem que seja nessa hora, na hora da cadeia, ele encontre Jesus, cara. Paulo não matava cristão? Tomara que Janones encontre o Senhor. Porque Paulo, que matava cristão, se tornou o maior evangelista, o Janones, que é o maior mentiroso, vai ser o maior divulgador de verdade. Então, paralelamente, o que eu sinto, e para poder encaminhar para o fim, é o seguinte. As pessoas, Igor, acabaram perdendo a esperança naquilo que realmente tem a esperança, que é o Senhor. As pessoas transferiram para a política a responsabilidade das atitudes delas individual. Isso é muito fácil, né? Fulano de tal me salva, fulano de tal vai salvar meu filho, fulano de tal vai cuidar da minha família. Cara, a política não tem a capacidade de redenção. Quem faz isso, eu acredito como cristão, é o Senhor, cara. Ponto. Ele fez isso na cruz, morreu, me sacrificou por mim, e nele eu tenho essa salvação. Agora, quantos lares, bicho, não foram destruídos, tipo assim, de não querer conversar, de não querer, sabe... por conta de uma coisa que é vã esperança. Você pega Salomão, inclusive, eu trouxe esse livro aqui, que chama Meditações em Provérbios, e eu quero te dar, ele é de Charles Spurgeon. Obrigado, cara. Ele é considerado o príncipe dos pregadores. Aqui são 22 provérbios que fala sobre amor, sobre caridade, sobre humildade, sobre, enfim, amizade. E eu quero te dar esse livro. Obrigado, porque cara. Valeu. Esse cara realmente ajudou muito a mudar minha vida, junto com vários outros. C.S. Lewis. Bonito. Cara, Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Francisco Fals, enfim, A.W. Tozer, muita gente boa. C.S. Lewis, que me ajudou muito na minha caminhada cristã. E quando você olha, cara, pra minha figura referencial de todas, quando eu olho, ela se chama Cristo. E todas as vezes quando eu entro lá naquela câmara, eu entro naquele congresso, eu falo assim, cara, o que Cristo faria? Assim, eu mesmo pessoas que eu divirjo, e eu sei que ele não vai ter problema nenhum de eu expor isso aqui, e eu também não fiz problema em me gabar ou falar disso aqui não, mas é o meu coração. Eu vi que um dia,
o Kim Kataguiri, ele deu uma entrevista falando que, tipo, até tava tomando remédio, depois que o pai dele, enfim, morreu, entrou numa depressão e tal, tudo mais. E eu lembro que eu vi aquilo ali, cara, foi, bicho, caramba, velho. Se eu perder meu pai, né, ele falou assim, cara, eu sou deputado federal agora, fiz isso, meu pai não pôde ver. E hoje eu, como pai, eu olho e falo assim, cara, e eu perdi também um tio que eu considerava um pai, e eu lembro que quando eu tava indo pro meu casamento, nunca tinha acontecido isso comigo. A minha ficha caiu, cara. Eu falei assim, caramba, velho, meu tio não vai me ver casar. E ele não me viu virar deputado federal. E eu senti a dor dele. E numa proporção bem menor, né? Porque era o pai dele, no caso dele, E aí tinha um livro que eu li que chama A Anatomia do Luto, que é de C.S. Lewis, e me ajudou muito. E aí, no primeiro, acho que mês, ou sei lá, de congresso, eu dediquei pra ele e entreguei. Falei, Kim, lê aí, cara. Eu acho que vai ser bom, foi bom pra mim e tal. E depois, sei lá, de um mês ele leu. Falou, cara, obrigado, tipo, minha visão, pelo menos sobre você, tá diferente. Então, se as pessoas soubessem, as pessoas que eu converso, elas se assustariam. Porque, cara, foi isso que Cristo fez. Eu não fico andando com corruptos. Porque Jesus andava com discípulos. Mas, quando ele tinha oportunidade, tanto ele ir até, quando uma pessoa ia até ele conversava, cara, ele estendia a mão pra prostituta, pro fariseu. Você tá entendendo? Então, assim, a política, pra mim, ela é um meio de eu poder colocar Cristo naquilo, cara. Porque isso foi o que, de fato, mudou minha vida. O que mudou minha vida não foi política, cara. Tipo, de transformar o meu caráter, de transformar quem eu sou. Então, hoje, o que é mais importante pra você, Nicolas? O que é mais importante pra mim hoje é eu conseguir realizar o meu trabalho da maneira mais honesta possível e, enfim, representar as pessoas. Eu ser um bom marido, eu ser um bom pai. E, cara, pra mim, nada mais importa. E eu obedecer a Deus, acabou. Então isso que muitas vezes me dá força, o cara fala assim, pô, e aí, cara, se for preso, se for perseguido, as pessoas não entendem que... Eu não tô falando que eu quero perseguir isso, tá? Tô falando que eu quero ser preso ou quero ser morto. Mas eu tenho plena convicção de que isso aqui é uma morada passageira. Se você pegasse todos os seus bens hoje e estivesse passando por uma cidade que não é sua estadia final, você depositaria todo o seu dinheiro lá? Não. Então por que eu vou depositar tudo aqui, cara? Então por isso que a minha esperança não é em eleições ou em quem vai ganhar. Porque eu vi isso acontecendo dentro da direita. Chutando balde, família, amigos, fé, porque o Bolsonaro perdeu. Pô, quer dizer então que a tua fé, a tua certeza, ela tá com a circunstância do que acontece aqui no mundo? Cara, eu não sou movido por isso. E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mó merreca, custa menos de R$8, irmão.